estamos ministrando a lição número 6, que tem por título A Condição do Gentio Sem Deus. É uma lição muito importante para que a igreja tenha ciência da condição do homem que ainda não teve a oportunidade de se converter ao Senhor, ou daqueles que já se afastaram da presença de Deus. Por isso que é importante essa lição, porque nós nos situamos, nos colocamos na presença de Deus e entendemos muitas coisas que acabam acontecendo da pessoa fora da presença de Deus, sem Deus na vida, ou daqueles que realmente não querem receber Deus em seus corações. É uma lição importante para que nós tenhamos ciência dessa condição, para que nós não afastemos da presença do Senhor. Quero convidar os irmãos a pôr de pé para começarmos com este vídeo. Título da lição: A condição do gentio sem Deus. Textual: Portanto, lembrai-vos de vós, outro tempo, eram gentios na carne, chamados de circuncisão pelo que da carne se chama circuncisão feita pela mão dos homens. Efésios 2:11. verdade prática. Ora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornam-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. A nossa leitura bíblica está registrada em Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12, e Romanos 4, versículo 12 ao versículo 14. Como Efésios 2, 11 nos diz: portanto, lembrai-vos que em vós, noutro tempo, eram gentios na carne, e chamados de circuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão feita pela mão dos homens. 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos 4:12. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro desse mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. 14. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Pastor Eduardo, dá sua oração. Todos os irmãos do Pai do Senhor. Amém. Meu Deus e Pai, Senhor do céu e da terra, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos dado nesse dia, ó Deus, para que nós pudéssemos, assim, logo pela manhã, vir em busca da adoração, vir em busca, Deus, da exaltação ao teu santo nome, onde o Senhor nos trará a luz do conhecimento, nos trará, Deus, importantes informações, ó Deus, daquilo que nós precisamos para continuar, Deus, vivendo a tua obra aqui na terra, ganhando almas para o teu bem. Se nasceu, Deus, nós queremos te pedir, fala conosco e a gente continua alimentando, a Deus, a nossa esperança de estar na eternidade contigo. Por isso nós queremos agradecer, Senhor Deus, no nome de Jesus. Nessa introdução, nós vemos aqui que estavam assim. Eles já haviam experimentado 5 privações e estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados à promessa, sem esperança e sem Deus. São condições que nós vamos entender que nós éramos participantes de todos esses 5 efeitos que diz nessa correção contra os gentios. Porque hoje há separação de povos da seguinte maneira: diante da palavra do Senhor, aos judeus, herdeiros da promessa do Senhor feita a Abraão, e aos gentios, todos os povos, línguas, nações que não eram participantes da promessa
a qual Deus fez a Abraão, quando disse a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e partirei uma grande nação, e seu nome engrandecerei sobre a terra. Isto é, a promessa feita a Abraão. Quando Abraão obedeceu a promessa do Senhor, Deus fez um pacto, ao qual nós vamos ver um pouco mais adiante sobre isso. E nesse pacto, Deus separou um povo para si, para ser os seus adoradores. E a partir daí, criou um povo só para Deus. Todos os demais povos, todas as demais nações, eles estavam incluídos na classe dos gentios. Isto é, antes, como nós entendemos da lei para trás, havia o povo gentios e o povo de Israel, herdeiro da promessa do Senhor. E o povo gentio não tinha registro de promessa de salvação, promessa de ser abençoado, promessa de ser povo de Deus. Com isso aí, a única promessa vigente no Antigo Testamento, para se cumprir, havia a promessa do povo judeu, herdeiro da promessa feita a Abraão, e se eles obedecessem o estatuto sagrado, a qual Deus havia determinado para eles seriam abençoados, engrandecidos e seriam considerados filhos de Deus. Esta promessa é através da revelação em Cristo Jesus, quando ele veio na terra, pregou o Evangelho aos cativos, aos povos de espírito, aos que estavam cativos ali. Houve um momento ao qual nós vamos entender que essa promessa ela foi aberta para o povo gentio. Foi justamente quando o povo de Israel, que era um povo da promessa de Deus, resolveu se rebelar-se de uma maneira a não aceitar a Jesus sendo filho de Deus. Quando lá no Calvário, Jesus ali sendo sacrificado, a qual estava determinado para que isso se cumprisse, ali o povo de Israel dizia que o sangue dele caísse sobre eles e sobre os seus filhos. Isto é, a partir dali, Deus abriu para nós a oportunidade de salvação. Exatamente quando o povo preferiu que condenasse a Jesus ali no Calvário e soltasse a Barrabás, que era um ladrão e salteador. Nós vemos ali que quando aquilo ali aconteceu, Deus rasgou o véu do templo de alto a baixo e abriu para nós uma dispensação maravilhosa, que é a dispensação da graça, para que os gentios que não eram judeus tivessem oportunidade de salvação, a qual entrou para nós esta porta maravilhosa e que se encontra aberta até hoje, que é a dispensação da graça, que é um favor imerecido. Era um favor que nós não merecíamos, mas que Deus nos amou de tal maneira que abriu para nós esta oportunidade de salvação. E no decorrer da lição, nós estaremos estudando cada um desses 5 pontos, a qual nós vemos aqui, que eles estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados da promessa, eles não tinham promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Amém? Nós estaremos entrando no primeiro tópico, primeiro chamados incircuncisão. Chamados de incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. 1. O conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros, comprados por dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. 2. O significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação.
Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação referida ao povo escolhido. Aqui são os versículos. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os circuncisos. 3. A circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa da carne realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é de coração. O louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. 4. A circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da Igreja em Jerusalém. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que na nova aliança, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Amém. Eu havia feito algumas anotações, só que se perderam, mas sabemos que Deus sabe de todas as coisas. Mas, logo de início, eu não tenho, por enquanto, muita intenção de explorar esta primeira parte desse tema, sobre a incircuncisão, e nem o segundo também. Não, o segundo sim, mas essa primeira eu não tenho muita intenção de explorar, que ele vem trazendo um quadro apenas assunto ao qual nós já abordamos, já foi muito abordado, muito batido, sobre esta promessa, sobre a circuncisão, a qual havia prometido Deus que se o povo de Israel obedecesse, eles seriam abençoados, seriam seus filhos, seriam o povo da promessa em Israel. Exatamente esta circuncisão, a qual Deus havia ordenado para que o povo de Israel fizesse, obedecesse, eles tinham algumas finalidades. A primeira finalidade era trazer uma diferença externa, e nessa circuncisão a qual era feito, hoje é muito conhecido como operação de fimose, a qual o macho em si, a criança do sexo masculino, era feita naquela época. Hoje nós temos um anúncio que muitas vezes é uma operação de fimose, que uma criança, muitas vezes é necessário fazer uma pequena cirurgia. Naquela época, essa cirurgia distinguia exatamente o povo de Israel, que servia o Senhor na promessa de todo macho seria circuncidado ao 8º dia, dos demais povos que não tinham promessa, não tinha como fazer aquela operação hoje conhecida como fimose. E aquilo ali distinguia o povo de Israel dos demais povos, justamente porque naquela época, tanto quanto hoje, a depravação humana ela é muito forte em todas as nações, e naquele período Deus queria justamente fazer diferença do povo de Israel dos demais povos. Esse era o primeiro significado dessa circuncisão, e tinha um significado religioso, e quando eles faziam isso aí, eles estavam realmente demonstrando que eles estavam guardando a promessa que Deus havia feito para eles, para que eles, todo macho, ao 8º dia, ao nascer, ao 8º dia depois de nascido, eles eram circuncidados, e aquilo ali era uma promessa externa, mas que mostrava o lado religioso, um lado muito importante para eles,
que era demonstrar que eles estavam guardando a lei determinada por Deus para as suas vidas. Com isso aí, significava uma aliança a qual Deus havia determinado para eles. A circuncisão no coração, aqui nós vemos que vai além de uma simples cirurgia, vai além de uma simples obediência da lei, vai por medo, por um certo temor desnecessário, sem nenhum fato de obedecer perfeitamente à vontade de Deus. E nessa circuncisão, o apóstolo Paulo ele vem mostrando que essa circuncisão não era dos gentios, não era feita por mãos humanas, e sim por Deus, porque a circuncisão verdadeira que ele demonstrava estava no coração deles, era guardar a lei e ser separado para Deus. Nessa circuncisão do coração, o apóstolo Paulo, ainda tendo em si atributos do povo judeus e atributos do povo não judeus, que era o povo grego e romano, ele sabia distinguir uma obediência material, que era circuncidar ao 8º dia, de ser circuncidado simplesmente pelo Senhor, em ser obediente, temente e se colocar como verdadeiramente um povo separado e escolhido para servir ao Senhor. Nós vemos que no apóstolo Paulo, ele, como era um zeloso das coisas de Deus, ele perseguia todo aquele que não era judeu. Ele perseguia aqueles que eram judeus, porque no entendimento que ele tinha, o povo judeu estava desobedecendo à vontade de Deus, até que ele teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco, e ele pôde verdadeiramente compreender e fazer a separação entre a circuncisão, a qual estava determinada no Antigo Testamento, e a verdadeira circuncisão a qual Deus exigia para nós gentios. E como havia muita essa confusão naquele período entre ser judeu e ser circuncidado no 8º dia, guardar a lei de Moisés, e as pessoas que puderam compreender e receber a palavra da salvação em suas vidas, houve um grande povo, uma grande multidão que começou a servir o Senhor, justamente porque a oportunidade de salvação para os gentios estava sendo aberta através de Jesus. Nós vemos que no livro de João, ele vem especificando que Jesus veio para os seus, mas os seus, que eram o povo de Deus, não receberam, mas deu-lhe poder para todos aqueles que nele creem serem feitos filhos de Deus, aos que creem em Cristo Jesus. Ali no livro de João, ele vem mostrando que o povo de Deus, que era um povo da aliança, um povo da promessa, um povo que tinha oportunidade de salvação, de servir a Deus no Espírito e verdade, desprezou algo precioso em suas vidas, que era ser filhos de Deus. E quando o apóstolo João vem escrevendo, mas a todos quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mostra para nós que outrora éramos gentios, justamente porque não éramos povo da aliança de Israel, abriu para nós um caminho maravilhoso, que é o caminho da salvação. E este caminho da salvação, que hoje nós estamos, Deus separou para si agora a igreja do Senhor. Com isso aí formou-se, diante da palavra de Deus, 3 povos: o povo judeus, que possui uma promessa grandiosa em suas vidas; o povo gentio, que ainda não tem a salvação das suas vidas. E desses 2 povos, Deus separou agora a igreja, para servir a Deus em espírito e em verdade, para servir a Deus não com uma circuncisão feita pelas mãos dos homens, mas sim pelas mãos de Deus, porque a nossa separação do mundo, ela se dá principalmente através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a qual Ele nos chama, nos dá a oportunidade de ter os nossos pecados perdoados, de
ter as nossas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, dando oportunidade assim para nós servir verdadeiramente a Deus em espírito e em verdade, tendo a promessa da vida eterna em nossas vidas. Com isso aí, nós vemos que tem a promessa com isso aí de não ser mais a velha criatura, e sim uma nova criatura na presença de Deus. Porque quando Deus formou o homem do pó da terra, Adão e Eva, Adão, quando criou ele realmente era uma criatura de Deus e servindo a Deus em espírito e em verdade, ele era considerado filho de Deus. Mas a partir do momento que ele pecou contra Deus, desobedecendo, comendo o fruto proibido, essa dispensação, que é uma dispensação muito importante, a qual está registrada na palavra de Deus, que é a dispensação da inocência. Nós vemos que Adão ali, antes de pecar contra Deus, ele era puro, inocente e servia realmente a Deus em espírito e em verdade. Mas quando ele pecou contra Deus, comendo do fruto proibido, isto é, desobedecendo a palavra de Deus, ele entrou agora no período da consciência. Agora ele tem consciência do que é pecado e do que é não ser pecado. Ele tem domínio, ele tem um certo domínio do que é certo e do que é errado, porque essa é uma promessa que o próprio diabo, se manifestando como serpente, ele mostrou que agora ele conheceria o bem e o mal. O bem ele já conhecia, porque ele estava na presença de Deus, porque ele foi criado por Deus. Mas agora ele passou a conhecer o mal, que é estar em pecado, afastado de Deus, se escondendo de Deus, buscando outros caminhos para não se encontrar com Deus. Ele agora ali, fora da presença de Deus, sem aquela santificação, sem aquela purificação a qual Deus havia determinado por ele, ele estava agora na dispensação da consciência. E nessa dispensação, todo homem que vem a este mundo, toda criatura, todo ser, homem e mulher que vem a este mundo, há um período de inocência, mas também há um período de consciência. Ele passa a ter consciência dos seus atos, das suas ações diante de Deus. E a consciência em si julga as suas ações. Ele passa a ter consciência do que é certo e do que é errado, porque o próprio Deus já escreveu essas leis não apenas no papel, e sim no coração do ser humano, dando a consciência dele ter a condição de julgar as suas ações. E nessa dispensação nós vemos que Adão pecou contra Deus, e muitas pessoas, ao chegar nesse período, ele passa a ter consciência que ele precisa agora de se aproximar de Deus, de verdadeiramente crer em Deus, de aceitá-lo como Salvador da sua vida, porque a vida da maneira que ele vive em pecado, afastado de Deus. Por isso que quando Jesus veio ao mundo, a Bíblia mostra que eles estavam assentados nas regiões da sombra da morte. Quando eles viram Jesus, viu-se uma grande luz, e a luz arraiou. Por isso aí, eles puderam ter oportunidade de ter um encontro com o Senhor. Muitas pessoas, ao chegar no período da consciência, ele tem a oportunidade de aceitá-lo como Salvador da sua vida, ou continuar vivendo segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe desse século, sem Deus em suas vidas e caminhando em passos largos para a destruição, porque Deus colocou diante de todo homem dois caminhos: um caminho estreito, que é um caminho apertado, onde a pessoa precisa verdadeiramente negar a si mesmo, tomar a sua cruz de cada dia e seguir Jesus. Mas tem outro caminho, que é um caminho largo, espaçoso e que conduzirá à perdição, onde muitos entram por ela. Os gentios
que não aceitam a Cristo, eles estão justamente nesse caminho largo, sem salvação das suas vidas, sem Deus, mas que a alma deles em si anseia a salvação das suas vidas. E quando eles entram por esse caminho largo, espaçoso, eles podem realmente cumprir o desejo, muitas vezes pecaminoso, dos seus corações em fazer tudo aquilo que eles querem fazer, e vivendo de qualquer maneira sobre esta terra, apenas esperando quando a morte chegar, eles agora desfrutar de uma eternidade sem Deus. A condição do homem sem Deus, sem esperança de salvação, sem estar na presença de Deus, sem ter o seu nome escrito no livro da vida, é uma condição muito miserável para o homem viver desse jeito e ter a consciência que após a morte vem o juízo. E nesse juízo, diante de a qual Deus revela, muitos ao chegar lá, eles vão verdadeiramente reconhecer quantas oportunidades de salvação eles tiveram nesta terra e desprezaram. A vida do homem sem Deus é uma vida terrível. Terrível justamente pelo fato de ter consciência de que após a morte, a Bíblia não mostra que acabou. A Bíblia não mostra para nós que após fechar os nossos olhos, fechar as pessoas que morrem sem Cristo, a Bíblia não mostra para eles que morreu, acabou. O entendimento pereceu, se acabou e não existe mais. Porque a Bíblia retrata um quadro muito triste para o homem a qual ele se servia nessa terra de uma maneira regalada. Ele comia, bebia, vivia tranquilamente, e aos seus pés havia ali um mendigo que, pelo relato, dá a entender que ele realmente servia a Deus, mesmo na sua pobreza, ele servia a Deus, porque a Bíblia mostra que o mendigo morreu e foi levado ao seio de Abraão. Ele foi levado, não seu corpo físico, sua alma e seu espírito, que é o corpo espiritual, foi conduzido ao seio de Abraão, que é um lugar de regozijo, de promessa, de descanso na presença de Deus. E morreu-se também o rico e foi sepultado. E essa história retrata um quadro antes da morte de Cristo, onde levou o cativo ao cativeiro, ele pegou o paraíso e levou ao terceiro céu, de maneira que ele pôde ver quanta angústia, de uma certa maneira, aquelas pessoas que morriam em Cristo viam do outro lado, porque aquele moço que desfrutava da sua riqueza, despreocupado com a sua salvação, ele gritava ao longe, porque naquela época, antes da morte de Cristo, havia um grande compartimento, uma grande separação, onde o Hades, o poço do abismo e o paraíso, que era um local de descanso, um certo descanso para as pessoas que morriam em Cristo, tendo a promessa da salvação. Aquele moço, ao longe, ele gritava: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, que estou aqui em tormento. Ele gritava em angústia, porque a palavra de Deus nos mostra que nesse local há ranger de dentes, a angústia é ranger de dentes, que é o inferno. Vemos aqui que aquele moço, ele pedia que Abraão tivesse misericórdia dele, que mandasse Lázaro molhar o seu dedo na água e fosse até ele tocar, porque ele estava ali em grande tormento. E Abraão dizia que ele teve tudo na terra, e o mendigo, que era Lázaro, nada tinha. Agora ele era recompensado, enquanto aquele rico vivia em tormento. Aquele quadro, quando Jesus, ao terceiro dia, quando ele morreu, ele desceu às partes mais baixas da terra, decretando toda a autoridade nos céus e na terra, porque Jesus no Calvário ele venceu a morte e o inferno, tomou a chave a qual o diabo tinha nas mãos, e
decretou toda essa autoridade. Quando ele viu esse quadro, após a sua crucificação, ele elevou o cativo, que era o paraíso, até o terceiro céu, de maneira que agora as pessoas que morrem em Cristo aguardam o arrebatamento da igreja neste local, que é o paraíso, que é o terceiro céu. Mas vemos aqui que o ser uma nova criatura é mostrar que você está realmente servindo a Deus em espírito e em verdade. O seu nome está escrito no livro da vida. Você tem direito à promessa da vida eterna, porque a velha criatura, que é o homem sem Deus, que é os gentios que hoje nós vemos aí claramente, eles se festejando, se fartando de bebida alcoólica, se fartando de prostituição, se fartando de luxúrias dessa vida, roubando, sendo roubado, e não estão nem aí, porque acham que tudo vai se findar após a sua morte. Com isso aí, muitos, ao chegar num quadro depressivo, onde muitas vezes deve muito, não está limpo, está sujo por dívidas, muitas vezes há problema nos lares, junto dos seus familiares, junto dos seus filhos. Muitos acham que não tem mais nada a fazer a não ser tirar a própria vida, se suicidar-se. Muitos acreditam com isso aí que após se suicidar, tirar a própria vida, os problemas deles acabaram. Esta não é uma verdade diante da palavra de Deus, porque ao morrer segue-se o juízo. Se a pessoa servir a Deus em espírito e em verdade, e até o momento da sua morte ele estava ali com sua vida em santificação, os anjos de Deus o conduzem ao céu. Mas a outra verdade também é verdadeira, pois ao morrer sem Deus, os demônios conduzem essas almas ao inferno, à perdição, para aguardar o juízo de Deus sobre a sua vida, onde ele próprio terá consciência das oportunidades de salvação que ele teve e desprezou. Por isso que nessa lição é uma lição de despertamento para nós, para permanecermos na presença de Deus e não abandoná-lo jamais, independente das nossas dificuldades, dos nossos problemas, quer seja social, quer seja familiar, quer seja financeiro, de maneira nenhuma abandonar ao Senhor. Nada sobre esta terra, como o nosso próprio apóstolo Paulo revelava que nada separaria do amor de Deus, e ter consciência que aqueles que não têm a Jesus como Salvador da sua vida precisam vir correndo aceitar a Jesus como Salvador, porque no tempo certo, a qual a vida e a morte está nas mãos do Senhor, o tempo de vida, o fôlego de vida sobre esta terra cessará. E quando esta hora chegar, aqueles que não têm a Jesus como Salvador da sua vida, esses aguardarão o juízo de Deus no inferno, local de tormento e ranger de dentes. Infelizmente, esse é um quadro que a igreja tem consciência. Muitas pessoas lá fora, gentios, desviados da presença de Deus, têm consciência disso, mas que de uma certa maneira acreditam que terão oportunidade de salvação, ainda que seja na beira da morte. Muitos sim, têm essa oportunidade, conseguem realmente se salvar na beira da morte. Nos seus últimos momentos de vida sobre a terra, tem sim oportunidade de salvação, mas uma grande maioria, quando chega nesta hora, não tem a condição, não tem a oportunidade de ter um encontro com Deus. Por isso aí, morre e segue-se o juízo de Deus, sendo conduzido pelos demônios ao inferno, e ali eles têm a mesma consciência desse rico, que sobre a terra havia 5 irmãos dele, e que vivia da mesma maneira que ele, e que se não se convertesse, iria parar no mesmo lugar que ele.
seria uma grande... A Bíblia não relata, mas se analisarmos que esses 5 irmãos desse homem, desse rico, viviam da mesma maneira que ele, se esses 5 morreram nessa condição, esses 5 estavam no mesmo lugar de tormento que ele. É por isso que nós precisamos ter consciência de estar na presença de Deus, servir o Senhor em espírito e em verdade, sendo uma nova criatura na presença de Deus, e mostrar que realmente nós somos circuncidados pelo Senhor, porque a circuncisão, ela precisa estar pela fé em nossos corações. Vemos aqui que nesse quadro, a circuncisão na nova aliança, houve uma grande discussão do povo judeu com os gentios, porque os gentios, quando eles aceitavam a Jesus como Salvador, que foi uma grande multidão, aqueles judeus queriam que os gentios também circuncidassem como eles, para que eles também vivessem como judeus, desfrutando da mesma promessa que os judeus, e eles precisavam agora circuncidar, fazer uma operação de fimose. Mas houve um grande debate. Nesse grande debate, houve um concílio em Jerusalém, foi o primeiro concílio registrado na palavra de Deus, essa primeira reunião para tratar de assunto da igreja, porque havia 2 povos naquele momento. Havia o povo judeus, que guardavam a promessa da circuncisão, naquela aliança a qual Deus fez a Abraão, porém havia um outro povo muito grande, que não eram judeus, não tinha esta promessa da circuncisão em suas vidas, mas que serviam o Senhor. E nesse grande debate, chamaram agora Paulo, Barnabé para decidir sobre isso. E nesse entendimento chegaram a um consenso que os gentios, aquelas pessoas que aceitaram a Jesus naquele período, que não eram judeus, eles não precisavam levar um jugo pesado, um fardo pesado para eles, da mesma maneira que os judeus muitas vezes queriam levar, e muitas vezes eles próprios não cumpriam, porque a própria palavra de Deus nos mostra que se eles pecassem num tio, se eles errassem num ponto da lei, eles haviam pecado toda a lei, eles haviam desobedecido toda a lei, de maneira que até aquele moço, um mancebo de qualidade, ao qual o próprio Jesus viu, amou ele de uma maneira muito especial, mas resolveu trazer a pratos limpos de que maneira ele estava cumprindo a lei. E quando viu aquele moço feliz da vida, aquele moço muito alegre em si, entendeu? Perguntou a Jesus que era necessário fazer salvar. Jesus perguntou a ele se ele guardava a lei, e ele batia no peito com muita felicidade, guardava a lei desde a sua mocidade. Isso é uma coisa muito louvada, porque muitas não conseguem guardar a lei, a palavra de Deus em seus corações, e ele guardava toda a palavra, de maneira que aos olhos dele ele era justo, ele tinha por direito a salvação da sua vida. Mas quando Jesus perguntou a ele se guarda os mandamentos, ele disse: quais? Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Ele ali encheu o coração dele de muita alegria. Mas quando Jesus disse: falta-te uma coisa, aquele moço parou, pensou, analisou: o que é que me falta? Se guardo toda a lei. Ele buscou alguma coisa que pudesse o reprovar. Mas quando Jesus falou: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tem, reparte aos pobres, aquele semblante de alegria, de felicidade, rapidamente foi embora, porque o coração dele estava preso nas coisas terrenas, nas coisas materiais, onde amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo, ele não cumpria. Aí ele prontamente abaixou a cabeça e saiu de fininho da presença de Deus. Hoje muitas vezes alegam: eu sou bom,
não faço mal a ninguém, eu não roubo, eu não me prostituo, eu não fumo, eu não tenho vícios. Mas ao ter esse encontro com Jesus, quando diz falta-te uma coisa, existem muitas pessoas que são pessoas por excelência sobre essa terra, tem várias qualidades, como esse conceito de qualidade: ajuda o próximo, não rouba, não mata, não defrauda ninguém, ajuda muitas pessoas, isso é uma coisa louvada por Deus, pela sociedade também, procura ajudar o próximo em tudo. Mas ao ter encontro com Jesus, como diz, falta-te uma coisa, ele muitas vezes não quer aceitar a Jesus como Salvador da sua vida, mesmo tendo consciência que ele precisa se converter ao Senhor, porque nós vemos que ao sair do período da inocência, ele entra no período da consciência, e no período da consciência, o pecado adâmico, qual já está sobre a sua vida, o pecado original, ele precisa também se converter, e muitas vezes a bondade que ele imagina ter para si, a sua justiça em si, muitas vezes ele acha que não precisa se converter, ele pode continuar vivendo desse jeito, dessa maneira, sem ter o seu nome escrito no livro da vida, e mesmo assim ter direito à salvação. Não, Jesus vai ver que eu sou bom, não roubo, não mato, não fumo, sou uma pessoa excelente, sou uma ótima pessoa, ninguém me condena, não tem ninguém para poder me condenar. Ele acha que só isso, só esse lado de ser bom o conduzirá à vida eterna. Isso não é verdade, porque a própria palavra de Deus nos mostra que é necessário se converter. Por isso ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Muitas vezes, além de ter o pecado original, muitas vezes ele peca e procura não demonstrar à sociedade aquilo que ele peca, porque muitas vezes o pecado não demonstra externamente, muitas vezes já está armazenado em seu coração, e com aquilo ali ele peca contra Deus e não se converte ao Senhor. E nesse concílio, aqui os judeus em si queriam que os gentios eles fossem circuncidados, mas ao chegar naquele concílio foi entendido que eles não precisavam circuncidar, mas eles precisavam fugir da prostituição, da carne sufocada, do sangue sufocado, e servir a Deus em espírito de verdade. Essa promessa de circuncisão, a qual estava determinada para o povo judeu, os gentios não precisavam, porque o próprio apóstolo Paulo ele chegou com o entendimento diante de Deus que a circuncisão ela não precisava ser externa para os gentios, e sim interna, que é no seu coração. Com isso aí nós vemos que naquele debate os judeus, de uma certa maneira, ficaram tristes, que eles queriam que vivesse da mesma maneira que eles. Os gentios saíram alegres, porque agora eles poderiam realmente servir a Deus em espírito e em verdade, e não precisava fazer a circuncisão feita por mão de homens, e sim por mão de Deus. Amém? Nós vamos entrar nesse segundo tópico, estranhos ao conceito da promessa. Com isso aí nós vamos ver um pouco mais de algumas pessoas que viviam dessa maneira e que precisavam realmente se converter ao Senhor. Estranhos ao conceito da promessa. Nós vemos que a palavra nos mostra que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Vemos aqui que